hoje não, ele já tem 2 etapas ganhas. E hoje ganha o Matteo Malucelli. Que vitória estrondosa. Enfim, em termos daquilo que é o início da temporada, é uma grande surpresa vermos o Jonathan Milan batido por um excelente Matteo Malucelli, que já não é um rapaz novato nestas andanças, 32 anos, mas finalmente o Matteo Malucelli a mostrar que a Astana apostou e apostou bem. Curta pausa, já regressamos. Ora, cá estamos de regresso à Lula. Matteo Malucelli protagonizou uma grande vitória hoje e eu não tenho nenhuma dúvida em classificar esta vitória como a melhor vitória da carreira do Matteo Malucelli. Ele acaba de bater um sprinter que está em ascensão, um dos melhores sprinters do mundo, mas também mostrou aquilo que muitas vezes gostamos de ver no desporto, de que não há imbatíveis. Nem Matteo, aliás, nem o Jonathan Milan é imbatível ao sprint, nem Tadej Pogacar é imbatível nas grandes voltas, ninguém é imbatível. Todos podem ter um dia menos bom e hoje foi o dia menos bom de Jonathan Milan. Podia ter igualado as 4 vitórias no Alula Tour do Team Merlier, Paulo Martins, que assim parece que fica com esse estatuto protegido de mais uma edição. Sim, exatamente, pelo menos mais uma temporada. A Milan vai ter que voltar aqui ao Alula Tour, mas sujeito a poder se confrontar com o Merlier, porque o Merlier era para estar aqui, acabou por se lesionar, não veio, mas para o ano é outro ano, e nesta altura continuará a ser Merlier o homem com mais vitórias em etapas conquistadas nesta corrida. Vamos ver o que é que vai acontecer em 2027, se vão ou não confrontar os dois nesta mesma corrida, mas ainda falta muito. Acima de tudo, ainda vamos ter uma temporada que se está a iniciar nesta fase, portanto vamos ver o que é que nos vai brindar esta temporada. Isto quando vamos vendo aqui muita gente ainda a chegar atrasada, lá está os ventos laterais que se fizeram sentir na primeira parte da etapa, quando já muita gente vai descansando, trocando roupa, por aí fora, ainda muita gente está para chegar. Mas acima de tudo é uma vitória de Malucelli, que de todas aquelas que ele alcançou ao longo da sua carreira, e não foram assim muitas, esta foi a 18ª vitória de carreira, um ciclista já com alguma veterania, são 32 anos, mas é para mim, e tu já o tinhas frisado, a melhor vitória, porque quando tu bates aquele que é por muitos considerado o melhor, ou pelo menos um dos 3 melhores do mundo da velocidade atual, pois tu tens que ficar na memória este momento, independentemente de não ser uma corrida do World Tour. Mas bater Milan é de um orgulho tremendo para qualquer sprinter que o consiga fazer. E bateu à base da força, não foi porque havia uma curva e que tomou um risco maior do que Milan. Não, Milan foi muito bem lançado por Consoni. Malucelli sentou claramente Milan no risco de meta. Foi estrondosa a vitória, estrondosa. Isto é um sprint de altíssimo nível, com Phil Bauhaus a abrir muito bem. Eu sei que vamos poder ver o sprint não tarda nada, mas estou aqui a reviver o sprint na minha cabeça e a maneira como abre o Philippe Bauhaus junto às barreiras, abrindo muito bem, antecipando. Depois o Milan agarra-lhe na roda e coloca-se a par do Bauhaus. Depois passa o Malucelli como uma bala. Que foi daqueles sprints rasgadinhos, leais, em que toda a gente manteve a sua trajetória e foi à base das pernas. Excelente chegada. Estava tudo encaminhado para mais uma vitória do italiano da Lidl Trek. Eis não quando apareceu um outro italiano, uma velha raposa de 32 anos, a dar a vitória à Astana, que já tinha ganho com o Cristian Scaroni numa das semiclássicas espanholas de início de temporada. Esta é, portanto, a segunda vitória na época da Astana, e não é só as vitórias, são pontos. A Astana continua, digamos que, a manter a mesma dinâmica do ano passado, que foi um ano em que eles somaram pontos, que foi uma barbaridade, e só assim é que conseguiram fugir à despromoção, porque eu recordo no início do ano 2025, a Astana tinha 4.000 pontos de atraso para a linha d'água, e a Astana conseguiu terminar com uma perna às costas e foi à base de pontos, não é? A Astana esteve despromovida e de repente renasceu, e renasceu à base de uma boa estratégia pontual. Foi a 4ª equipa do ranking em 2025. Vamos ouvir Yanis Voazar, o líder da geral. Seems that you're feeling great on these Saudi Arabian roads. Yeah, it was really a tough day, for sure, for everybody, I guess, and you also need a bit of luck to be in front, and I also had the legs and the good teammates again.
and we did a very good race today. What was it like to be in the peloton today with that jersey on your shoulders, the leader of the Alula Tour? I mean, it's a different status, of course. Yeah, for sure. For me, it's the first time with a leader jersey, so it was a super nice feeling and was a nice day for us. Is it more pressure? No, it's a bit different. Maybe, yeah, you have maybe a bit more respect from the other riders, but not necessarily more pressure. The objective now is to shine tomorrow. What do you know, first of all, about tomorrow's stage? Were you able to go and check it out? Yeah, I know quite well this last climb because I did last year the race as well. And it's super steep climb, so will be again a very tough day for the last one. How optimistic are you to win the Alula Tour? Well, I think everything is possible, and for sure in a climb like this, you can't hide. The legs will speak, so if you're not in a perfect day, you have almost no chance in a steep climb like this. Because if you had to describe yourself, what kind of, I mean, you've been a pro for quite a few years now, but how would you describe yourself? What kind of riders are you? Because here we saw you on all types of terrain. Depends, depends the day, but I aim to be a rider as complete as possible. Well, all the best for tomorrow. Thank you very much. Thank you. Merci. Yanis Voazar, com o projeto de se tornar um corredor o mais completo possível. Ele é um voltista por natureza, por características, sobretudo é um corredor que em corridas por etapas sem contrarrelógio é extremamente hábil, é extremamente talentoso. Está na primeira posição, diz que amanhã conhece bem a chegada, já a fez no ano passado, conhece bem o terreno porque já tem várias participações no Alula Tour, mas nunca esteve tão perto de ganhar. Um Yanis Voazar que dizia hoje foi um dia bem difícil, mas as decisões são amanhã e nós cá estaremos para as ver. E havendo aqui a cara do Milan, Paulo Martins, esta é a cara de um corredor que, não sei, não estava realmente ali com cara, nem digo que é de insatisfação, foi mais quase cara de desilusão. Não sei se ele hoje passou mal, mas tinha ali a cara um pouco descomposta. Não estava mesmo à espera o Jonathan Milan que o Matteo Malucelli lhe aparecesse ali pela sua direita. Sim, eu acho que um ciclista que ganha com a regularidade do Jonathan Milan, quando arranca para qualquer sprint em direção à linha de chegada, arranca com o pensamento que mais ninguém o vai ultrapassar. E tem sido muitas as vezes que isso acontece. A sensação que eu fico agora e que nós podemos registar e de analisar aquilo que se passou é que o Malucelli, antes de haver o arranque de Jonathan Milan, havia ali muita gente ali pela esquerda, pela direita, e o Malucelli nunca apanhou grande vento. O Milan sempre andou ali junto do Consoni, que foi quem o lançou, mas o Milan é um ciclista mais alto, havia vento lateral, o Milan teve que se expor em algumas ocasiões naqueles derradeiros 600, 700 metros, e é uma pena se nós não tivermos essas repetições para perceberem em casa aquilo que eu estou a dizer. E o Malucelli parecia uma carraça, baixinho, quase que estava dentro da gaveta de Milan, porque não lhe deu ali 2 centímetros que fosse na roda de trás do italiano da Lidl Trek. E o Milan, a sensação que eu fico daquela frustração que ele demonstra é que analisou o sprint ali em frações de segundo e terá analisado que arrancou talvez cedo mais, que não devia ter arrancado tão cedo devido ao vento e talvez alguma incapacidade física que ele pudesse sentir. Mas lá está, é a tal situação que eu digo, um ciclista que quando arranca porque está habituado a arrancar de longe, que arranca porque normalmente ninguém o consegue ultrapassar, e hoje voltou a fazer aquilo que ele normalmente faz, só que houve um Malucelli que lhe apanhou bem a roda, que estava fisicamente bem e que o conseguiu ultrapassar. E de que maneira? Naquele final, uma bela chegada aqui nesta quarta e penúltima etapa do Alula Tour, que terminou com média de 49,4 km por hora. Que barbaridade! Se não é das etapas mais rápidas do Alula Tour, não deve andar muito longe. É fantástico. A Astana com 2 vitórias, o Emirates com 4, já está na pole position, mas com 2 vitórias também. Ineos Grenadiers, Lidl Trek, são as equipas para já do World Tour que têm vindo a somar mais triunfos nesta temporada. Quanto à classificação, hoje no top 10, pois só sprinters. Atrás destes 2 italianos ficou o Fritz Bisterbos. Este rapaz é interessante porque o Fritz Bisterbos vem do gravel. Eu já o disse, ele é o vice-campeão do mundo de gravel e ele hoje vai sprintar para terceiro.
Interessante aqui a chegada deste corredor. Vamos conhecendo também cada vez mais. É o primeiro ano que ele faz no ciclismo de estrada mais a sério. O Robin Froid de Voda Tudor foi quarto. O Jason Tesson da Total Energy foi quinto. Por exemplo, Matteo Moschetti apenas sexto. O Phil Bauhaus foi o primeiro a abrir o sprint, sétimo. Mas olha, Gonçalo, estávamos a falar das velocidades das etapas aqui e eu fui verificar a história da competição e realmente desde que é a Alula Tour é a etapa mais rápida, com os tais 49,370 de média. Mas em 2001, quando era esta Alula Tour, era o Tour da Arábia Saudita, também tem história desde há muitos anos atrás, depois houve um interregno. Em 2001, que foi o ano em que eu fiz as despedidas do meu ciclismo profissional, enquanto atleta, fez-se uma etapa com 59 km à média de 62 km. Imagina naquela altura o vento como devia de estar a soprar a favor dos ciclistas. 62 km por hora. Era quase Fórmula 1. Era quase, não é? Aliás, no ciclismo de estrada, não é? Estas bicicletas são o equivalente aos Fórmula 1, que são as bicicletas mais rápidas do mundo. E naquela altura, em 2001, as geometrias e a tecnologia das bicicletas nada tinha a ver com o que hoje se utiliza. Os andamentos, inclusive, não eram os que se podem utilizar hoje em dia, porque naquela altura haver um prato 54 era só para as equipas ricas. O normal era 52 dentes à frente. E Jonathan Millen hoje estava com pouca vontade de estar ali no pódio. Isso, exato. Só foi mesmo lá porque tinha que ir buscar a camisola dos pontos. Portanto, aqui o homem da Trengano continua como o mais combativo nesta classificação totalmente aleatória, porque hoje nem o vimos. Ele ontem esteve em fuga, mas hoje, caramba, hoje nem o vimos. Mas, enfim, alguém tem que usar. O Afonso Eulália também vai subir ao pódio, porque é o melhor jovem da competição. Em termos de classificação geral, estava aqui a confirmar, hoje, pois não houve alterações, pelo menos para já ainda não temos a classificação definida, mas o Afonso Eulália, contente da vida como sempre, com um sorriso de orelha a orelha, vai-se habituando a estas andanças dos pódios. Ano passado já subiu ao pódio da Volta à Itália, na altura para recolher o prémio da montanha Pantani. Diz ele que nesse dia, no Mortirolo, ele atacou para a etapa, não atacou para o prémio Pantani. O prémio Pantani ele nem sabia que existia, nem tão pouco deu dinheiro, nem deu nenhum obséquio especial, foi mesmo o prestígio, uma plaquinha para levar para casa e para um dia, quando for velhinho e contar aos miúdos as façanhas que fez nas grandes voltas, mostrar que um dia ele recebeu o prémio Pantani, que é uma honra sempre. Vamos ver se amanhã sobe ao pódio para pôr esta camisola vermelha, o Afonso Eulália. Para isso vai ter que atirar do corpo do Yanis Voazard, que para já está muito bem, está muito tranquilo, confiante. Neste aspecto o Yanis Voazard tem outro traquejo que o Afonso Eulália ainda não tem, Paulo, a este nível. Mas é um traquejo, uma experiência, até porque é mais velho, este também é ciclista que vamos vendo aqui na imagem, mas eu diria que o lado das carreiras dos dois ciclistas está do lado do Eulálio, porque é um ciclista mais jovem, que vai ganhando experiência ao longo dos anos, que está numa equipa já do World Tour, que é um projeto que tem tudo também para vingar e ter sucesso, e acreditando que a Tudor também com o passar dos anos vai ser um projeto gigante e muito importante, porque a cada ano que passa nós sentimos isso, sentimos que o projeto do Cancelara com o Ricardo Scheidecker como braço direito, que é um crescimento que está a ter de ano para ano. Se nos primeiros anos não tinham acesso às grandes corridas, muito rapidamente conseguiram ter. Se começaram a ter o objetivo de estar numa grande volta, conseguiram-no fazer. Agora conseguiram-no estar na Volta à França no ano passado. Portanto, foram passos importantes que a equipa foi dando, foram reforçando a equipa, porque o capital foi sendo maior a cada ano que foi passando, e a credibilidade perante os ciclistas, a entrada de um Alaphilippe, uma entrada do Marc Hirschi, acaba por mostrar que este é um projeto que tem tudo para ter sucesso. E os ciclistas que foram convidados e que possam não ter aceito fazer um contrato com a equipa, começam a olhar para esta Tudor também de forma diferente. O mesmo podemos dizer do Astana, que já está cá há muitos anos, que já foi das melhores do mundo, que já caiu assim quase
para a segunda divisão e que está a começar a levantar novamente a cabeça. Atenção a esta Astana, se calhar daqui a 4 ou 5 anos estamos a falar novamente da Astana com a possibilidade de vir a discutir corridas por etapas nas grandes voltas. Eu não iria estranhar se isso já está a acontecer. Para isso, desde já vão precisar de encontrar um líder, não é? Para as mesmas. Vamos ver. Não há muita gente com o perfil nesta altura no pelotão que tenha essa característica. Mas também, isto hoje em dia estão numa equipa e aparecem noutra no dia a seguir, porque os contratos pois, já não são impeditivos para que os corredores possam trocar projetos. Vamos olhar para a etapa de amanhã, Paulo, porque amanhã volta o espetáculo da montanha. Sim, acaba por ser uma etapa, eu diria, toda ela muito plana, até uma etapa que tem cerca de 165 km e só com a única subida lá bem perto do final, e é aí que se vai decidir praticamente tudo. Este é o perfil da etapa. Ora, eu e o Paulo Martins estaremos de regresso então amanhã, mas a não perder ainda hoje o Troféu Serra de Tramontana. Vamos com Remco Evenepoel, Henrique Mas, António Morgado e companhia já daqui a pouco aqui na antena do Eurosport. Um grande abraço, uma continuação de boa sexta-feira e, se assim for, para aqueles que podem entrar antecipadamente, uma boa entrada no fim de semana. I think it was our dream scenario. Real powerful finish. No one's going to get anywhere close. It's 2 from 2 for Johnny Milan. Day after we will try again. Milan through the middle. He's being challenged now by Malucelli. Milan is going to be beaten this time. I finished a lot of times second behind the big champion. For me, this is the best victory of my life. I won in front of Milan. The race favourite, Kristen, has been caught. Big acceleration. Higuita goes for glory now. Can Higuita hold on? Tudor Pro Cycling all the way. Yannis Voisard across the line first. Wow, that's unexpected. The last day for sure will be super hard, so we'll do our best to keep this jersey. Espectadores do Eurosport, sejam muito bem-vindos ao último dia do Alula Tour na Arábia Saudita. Um dia importante na carreira de Afonso Eulálio, o ciclista português, natural da Figueira da Foz, que procura hoje subir ao pódio de uma corrida Pro Series, quem sabe no lugar mais alto, porque está apenas a 4 segundos da liderança, ocupada pelo suíço Yannis Voisard, o vencedor da única etapa com final em alto desta edição. Hoje é o quinto de 5 dias de prova. Continuamos no deserto de Alula, mas rumando a um mirador de Arrat Wairit, onde ganhou Ruben Guerreiro há 2 anos e assim também conseguiu adjudicar a classificação geral do Alula Tour.
Uma importante vitória na carreira do cowboy de Pegões Velhos, que está atualmente a fazer uma pausa na carreira para recuperar de problemas nas costas e que esperamos ver rapidamente no pelotão internacional. Quanto à prova de hoje, vai ser interessante perceber este braço de ferro entre as equipas da Tudor e da Bahrain Victorious, como termina. É um braço de ferro que nesta altura já leva 2 horas de duração, porque já estamos com 80 km de etapa realizados. Uma jornada que tem 164 aproximadamente. Classificação geral nesta fase da competição, há que dizer, totalmente em aberto, porque temos à partida para o último dia vários ciclistas que estão a menos de 30 segundos do primeiro lugar. São 13, para ser mais exato. Milan Vader, o neerlandês da Pinarello, que a 36.5 é precisamente o ciclista que fecha esse corte dos 30 segundos. Depois a 33 ainda temos corredores fortíssimos, como Jan Christen, como Alan Hatterley. Jan Christen, protagonista já nesta edição. Alan Hatterley esteve no pódio até à última etapa do ano passado. Portanto, corredores muito, muito fortes. Vamos pouco a pouco aproximando-nos do direto. Como tem sido ao longo da semana, repetimos. A minha parte, Gonçalo Moreira e Paulo Martins, pois naturalmente aqui estamos com todo o gosto para mais uma jornada de ciclismo de estrada nos canais Eurosport, neste início da temporada de 2026, num dia em que temos também aqui nos canais Eurosport um grande evento, um campeonato do mundo de ciclismo, neste caso de ciclocross, com a prova das elites femininas, para ver logo a seguir a transmissão do Alula Tour e amanhã os elites masculinos também, desde Hulst, nos Países Baixos. É talvez o grande destaque do fim de semana no que diz respeito à programação de ciclismo, os mundiais de ciclocross. Imagens em direto do Alula Tour, a 62,5 km do final. Trabalha a Bahrein de Afonso Eulálio, logo seguida pela Tudor de Yanis Voisard. As equipas que querem ganhar a classificação geral a darem um passo à frente. Estamos numa etapa que leva 2 horas e 10 minutos aproximadamente de duração. Estamos já quase a chegar aos 100 km realizados. E tem-se andado muito rapidamente hoje, média praticamente a bater nos 46 km por hora. A etapa vai sempre em ganho de altitude até ao final. Recordar que a Alula está situada num planalto, aproximadamente entre os 600 e os 700 metros de altitude. Mas hoje vamos tocar os 1200 quando estivermos na subida de Arrat-Uairid. A etapa não termina no final da subida, é uma subida duríssima que tem rampas a tocar os 20% de inclinação. Desde o ponto final da subida até ao ponto final da etapa ainda haverá qualquer coisa como 8 km com retas intermináveis aos 1200 metros de altitude, portanto com forte possibilidade de que o vento também venha a ser protagonista nessa fase da etapa. Nesta altura temos fuga com 2,50 de vantagem. Nenhum destes homens, e são 7, supõe um perigo para a classificação geral. O melhor colocado está a 6 minutos, é o sprinter Milan Fretin da Cofidis. Avançamos então para o direto. Isto quando vamos vendo também aqui as passagens dos ciclistas da fuga nos sprints bonificados. Diga-se que não mudam grande coisa. A verdade é que o melhor da etapa ainda está por vir, Paulo Martins. Boa tarde para ti também. Arrancamos este sábado de ciclismo aqui no Eurosport com uma jornada que pode vir a ser interessante para o Afonso Eulálio e para o ciclismo português, que já está vitorioso esta temporada. Olá, bom dia. Sem dúvida um dia importante para a própria carreira do Afonso Eulálio, porque pode ter aqui uma belíssima oportunidade a nível internacional de ganhar uma corrida por etapas, o que seria fantástico. Se terminar em segundo é excelente, sem dúvida, porque é a demonstração de mais uma vez do seu talento, mas se vier a vitória, pois estaremos aqui para aplaudir e certamente ele sentirá esse orgulho também dos próprios portugueses e, acima de tudo, crescendo da tal motivação que temos vindo em dias anteriores,
de ganhar cada vez mais importância dentro da equipa, e hoje é o dia-chave, é o dia que já vivemos este momento numa outra ocasião, na vitória do Ruben Guerreiro, nesta mesma etapa, nesta mesma subida, com as bonificações da etapa, com as bonificações que existe no Alta Contagem de Montanha a 8 km do fim. Foi aí que começou a ser construído também a vitória do Ruben Guerreiro, quando aqui venceu a competição. E por que não pensarmos que hoje pode ser um cenário muito idêntico, até porque estando a 52 km ainda do fim, aliás a 60 km do fim, a 52 do sprint, a fuga leva 3 minutos, mas é uma fuga que, como tu dizias, são de ciclistas já demasiado atrasados, são ciclistas que muitos deles, pegando naquela dureza da montanha que vão ter pela frente, muito rapidamente perdem 2 minutos com uma facilidade tremenda. Isto para quem não conhece, isto quando vamos vendo aqui Guita, que já caiu hoje, portanto as coisas também não estão fáceis para este colombiano, que eu ontem dei-lhe a vitória no final do sprint, que era o homem que tinha batido o Jonathan Milan, e cá está o momento da queda com o Fedorov, portanto não foi caso único dentro da equipa da Astana. O que deixa aqui marcas. Vamos ver como é que ele vai estar fisicamente, porque estamos a falar de um ciclista que está muito bem colocado na classificação geral, e Guita é terceiro, está a 6 segundos apenas. Ontem foi apanhado nos cortes provocados pelo vento na primeira parte da etapa, depois conseguiu salvar o dia, mas como tu dizes, é um ciclista importante, está no pódio da corrida. Vamos ver se daqui até o final se repercute negativamente esta situação de queda nas pernas de Sergio Higuita. Está bastante marcado ali do lado direito do corpo. Já tivemos colombianos no pódio final do Alula Tour, aconteceu com Santiago Buitrago em 2 ocasiões. No ano em que o Ruben ganha, o Santiago Buitrago faz segundo. No ano em que ganha o Maxime Van Gils, aliás, faz terceiro no ano em que ganha o Ruben, e faz segundo no ano em que ganha o Maxime Van Gils. Nesta altura o pelotão circula com certa tranquilidade, não parece haver ameaças de ventos laterais. Aproveito para recordar que hoje iniciamos também a nossa cobertura aqui no Eurosport dos campeonatos do mundo de ciclocross. Sábado com as elites femininas, domingo com os elites masculinos. Potencialmente podemos ver a história, porque Mathieu Van Der Poel pode tornar-se no domingo o ciclista com mais títulos na história do ciclocross, chegando aos 8. Ele tem 7, empatou no ano passado com Eric de Vleming, o irmão de Roger de Vleming, o senhor Paris-Roubaix. O Eric de Vleming era uma lenda no ciclocross, mas é uma lenda que encontrou uma outra lenda, neste caso viva, como é o caso do Mathieu Van Der Poel, que temos visto ganhar títulos atrás de títulos. E hoje vamos ter a possibilidade de ver a prova das elites femininas, amanhã dos elites masculinos. Diga-se também que é um campeonato do mundo onde a seleção de Portugal se estreia. É a primeira vez que Portugal tem uma representação no campeonato do mundo de ciclocross. Portanto, vamos estar atentos também àquilo que poderá fazer a seleção nacional. Temos o Rafael Baltarejo da Feira dos Sofás Boa Vista, que vai competir na categoria de sub-23 e que lidera uma comitiva composta pelos júniores Hugo Ramalho, da Guilherbreu, e João Vigário, da Domarça Santa Cruz Bicicastro. Teremos daqui a pouco a possibilidade de falar mais acerca do ciclocross, analisar o percurso de Hulst, com presença em estúdio também hoje do Luís Beltrão. Agora estamos em Alula, olhando para esta fuga composta por Dries de Bont, da Jayco Alula, Lars van den Heet, da Alpecin Premier Tech, Milan Fretin, da Cofidis, Ryan Boulawat, da Total Energie, Javier Ibanez, da Carra Rural Seguros RGA, Federico Iacomoni, ciclista da Ukio, formação continental japonesa, finalmente Juan Pedro Lozano, jovem corredor de 22 anos da equipa de Terengganu, a equipa malaia. Há pouco, no último sprint ao quilómetro 96, foi Iacomoni da Ukio a passar na frente. Como digo, isto não altera em nada a classificação por pontos, por exemplo.
Iniciamos o dia com Jonathan Milan, vencedor da classificação por pontos, porque há apenas 15 pontos a atribuir no final desta etapa e ele lidera com 21 de vantagem. Portanto, Jonathan Milan, vencedor das 2 primeiras etapas e derrotado ontem por Matteo Malucelli, vai ser aqui o rei dos pontos no Alula Tour. Quanto à classificação da Juventude, totalmente em aberto, porque o líder é o Afonso Eulálio, por isso vai de camisola branca, mas depois temos vários ciclistas que estão ali a 11, 12 segundos, e são muitos e bons: Vinokurov, Arrieta, Castellón, Kristen, por equipas lideradas.